Deus tem uma promessa para você, não tente fazer com que ela se cumpra com os seus próprios meios, com os seus próprios recursos. Às vezes algo que vem até você parece que é de Deus, mas não é. Pergunte ao Espírito Santo. Eu quero compartilhar uma palavra com você aqui hoje. O tema é aprendendo a esperar em Deus. Aprendendo a esperar em Deus. Eu quero que você entenda aqui essa palavra. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão. Abrão morava na cidade de Ur, junto com a sua esposa. E Deus então faz uma promessa. Deus libera uma palavra sobre a vida de Abrão. Deus fala assim, olha, sai da tua terra, do espaço geográfico que ele estava, da tua parentela, ou seja, abandone os costumes idólatras da sua família e da casa de seus pais. Deixe a influência que você recebeu de seus pais e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Sai do lugar onde você está, Abrão. Pega a sua esposa, pega a sua família, a sua esposa e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus fala assim, eu farei de você uma grande nação, eu farei de você pai de muitos filhos e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus estava falando das gerações que sucederiam Abraão e entre os descendentes dessa geração está Jesus Cristo. Através de você, Abraão, da sua descendência, as famílias da terra serão abençoadas. Jesus viria da descendência de Abraão. E Abraão, ele obedece a Deus, irmão. Diante de uma promessa, diante de uma palavra liberada, não por qualquer pessoa, pelo próprio Deus, ele vai em direção à terra que o Senhor ainda iria mostrar a ele. E isso é uma atitude de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Só que 10 anos se passaram. 10 anos se passaram. Abraão já era velho, estava com uma mulher que não podia ter filhos, Saraí era estéril, e 10 anos se passaram. Aí, o que aconteceu? Saraí falou com ele o seguinte, eu estou falando de Saraí porque o nome dela ainda não era Sara, depois que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e Saraí para Sara. Ela falou com ele assim, olha, já que Deus não me deixou ter filhos, tenha relação com uma escrava minha. Eu permito que você tenha relações com Agar, porque talvez ela dê filhos. E foi isso que aconteceu. Abraão pegou Agar, teve relações com ela, e dessa relação nasceu Ismael. Ismael era o filho da promessa? Não. Ismael era o filho do adultério. Né? Era a tentativa de antecipar a bênção de Deus. Aprendendo a esperar em Deus. O casal, Abraão e Saraí, não souberam esperar em Deus. Havia uma promessa sobre eles, só que como o tempo se passou, mas eu vou falar aqui daqui a pouco, que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Passaram-se 10 anos e não aconteceu nada. Então eles resolveram fazer com que a bênção se cumprisse, só que com os seus próprios recursos. Eu creio que Deus já está falando com muitas pessoas aí, em nome de Jesus, amém? Se estiver testificando aí, se estiver confirmando aí no seu coração essa palavra, manifeste-se nos comentários aí, em nome de Jesus. Eu sei que muitas pessoas receberam uma promessa de Deus um dia e lutaram por essa promessa e oraram nessa direção e fizeram de tudo para que a promessa se cumprisse, mas ainda estão esperando. É porque o tempo de Deus ainda não se cumpriu.
O que são 10 anos para Deus, irmãos? Não é igual 10 anos para nós. Quando descobriu que estava grávida, Agar, a escrava, a concubina, a outra, começou a olhar com desprezo para Saraí, a sua dona. Olha a crise que o casal arrumou por querer antecipar a bênção de Deus. A Agar começou a olhar com desprezo para Saraí. Chegou a um ponto que Sara falou com Abraão o seguinte: olha, pega essa mulher, pega esse menino e despacha eles aí, some com eles, porque eu cansei de ser humilhada. Eu não quero mais essa humilhação. A fertilidade da mulher, no contexto judaico, era algo assim de suma importância. Ela começou a ser humilhada por Agar. Agar começou a olhar com desprezo para ela, tipo assim, olha, eu tenho filho, você não tem. Ô, irmãos. Mas olha o que Deus fala em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 10 até o verso 14. Anda um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Gênesis 18, de 10 a 14. E disse o Senhor dizendo: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Aqui o nome dela já tinha sido mudada. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. Sara estava escutando atrás da porta essa conversa. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Sara já não ovulava mais, é isso que a Bíblia está dizendo. Aos olhos humanos, aos olhos da ciência, ela não tinha condições nenhuma de ter filho mais. Era como se as pessoas olhassem e dissessem assim: ah, o tempo da promessa para esses dois aí já foi, já acabou. Pode cumprir outras promessas na vida deles, mas de filhos, não. Filho não pode ter mais não. Já eram velhos, ela já tinha cessado o costume das mulheres. E por causa disso, de trás da porta, olha o que a Bíblia diz no verso 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Sara começou a rir daquilo. Como se diz? Será que eu terei filhos ainda? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: na verdade darei à luz ainda, havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Olha Deus dizendo para Abraão: por que ela está rindo? Por acaso existe algo impossível para o Senhor? No tempo certo, Abraão, eu voltarei aqui e Sara terá um filho. Sara riu, irmãos. A Bíblia não fala qual o motivo dela ter rido. Mas ela poderia estar rindo por desprezo, como se diz: ah, nós já esperamos tanto tempo, eu acho que essa promessa não se cumpre. Ou ela poderia estar rindo talvez de satisfação, que bom. Tanto que quando o filho nasceu, Isaque, o nome dele é: o Senhor me deu riso. Isaque significa riso. O Senhor me fez sorrir novamente. Aí em Gênesis 21, a promessa se cumpre. Diga glória a Deus. Quase 25 anos depois que Deus falou com Abraão, lá em Gênesis 12, a promessa se cumpriu. Meu querido, minha querida, você tem uma promessa do Senhor? Você já recebeu uma palavra de Deus para a sua vida?
no seu coração, você percebeu que era Deus falando, tenha certeza que essa promessa vai se cumprir. Não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Amém? Tem pessoas que esperaram aí 6 meses e já estão em desespero. Abraão e Sara esperaram 25 anos. O tempo de Deus não é como o nosso tempo, meu querido. Gênesis capítulo 21, verso 1 e 2. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha lhe falado. Amém? A promessa se cumpriu e a promessa se cumprirá na sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra, tome posse dessa palavra. Ah, mas já passou muito tempo, pastor. Ah, mas aos olhos humanos já não tem jeito mais. Acaso haverá algo impossível para Deus? Nós podemos aprender com essa história, meu querido, que toda tentativa humana de tentar antecipar as bênçãos de Deus vai resultar em problemas.